Alô, galera que se liga aqui no LAC Concursos, em parceria com Mestres da História. Edenilson Moraes está na área, se derrubar é pênalti. E a gente vai dando prosseguimento ao nosso curso de preparação para PJC 2017. Este super curso que visa deixar você competitivo, deixar você muito bem capacitado para chegar no dia da prova e olha só, conseguir um grande desempenho, estraçalhar no dia da prova. A nossa meta aqui é gabarito, pessoal. Nós vamos arrebentar com a banca CESP. E hoje a gente continua estudando história de Mato Grosso. Vamos falar sobre política fundiária e tensões sociais no campo. Um tema muito interessante que vai reportar ao processo de colonização das terras mato-grossenses ao longo do século XX. Olha só, pessoal, esse processo de colonização envolve os aspectos relativos à ocupação, ao povoamento e à exploração econômica das terras mato-grossenses através de uma decisão política governamental de ocupar os chamados espaços vazios, de se criar novas fronteiras agrícolas de colonização. E isso está ligado a um planejamento, a uma política de colonização que teve como base fundamental a atuação da iniciativa privada. E é preciso estarmos atentos que esse processo de colonização está ligado de maneira intrínseca com o projeto de migração para essas terras. Pessoal, não tem como desvencionar uma coisa da outra. São dois aspectos que se complementam: colonização e migração. Portanto, a colonização é um processo indissociável da migração que possibilitou o surgimento dessas novas frentes agrícolas de colonização. Claro que é um contexto histórico marcado por uma grande valorização das terras. A terra como mercadoria, inclusive com um preço mais baixo se comparado às terras de outras áreas do Brasil, como por exemplo a região sul, que já havia começado um processo de mecanização da lavoura. Então a gente tem o avanço da fronteira agrícola em outras áreas do Brasil. Quais áreas são essas? O centro-oeste brasileiro e também a região norte, que vão receber esses projetos de colonização ao longo do século XX. Temos, portanto, o estabelecimento de projetos oficiais, ou seja, projetos levados a cabo pelo governo que visava a instalação de trabalhadores expropriados, ou seja, objetivo do governo: aliviar conflitos sociais em algumas áreas do Brasil, como era o caso da região sul, uma região já com uma agricultura mais modernizada e já tendo conflitos pela terra. Retira-se esses trabalhadores expropriados e os coloca nessas novas fronteiras agrícolas. Mas também nós temos que analisar o trabalho desempenhado pelas chamadas colonizadoras privadas, as colonizadoras particulares, que tiveram uma importância fundamental nesse processo, a atuação dos projetos privados de colonização que visavam produtores capitalizados. E aí, nesse contexto, foi de fundamental importância a implantação de projetos agropecuários nessas áreas do Brasil, região oeste e região norte do Brasil. Vamos lá, pessoal, fazendo um apanhado ao longo da colonização do Brasil pelo século XX. Vamos analisar o contexto que vai de 1900 a 1960.
temos uma política de povoamento desse território que era fracamente povoado. Temos uma estratégia governamental de estabelecer novas áreas de cultivo nessas regiões. Nós temos o quê? Motivos políticos importantes dessa colonização oficial, ou seja, dessa colonização implementada pelo Estado. Olha só o Estado, olha a cabeça do Estado, pessoal. O objetivo era impedir a realização da reforma agrária. Então vamos ter essa política de ocupação dos espaços vazios. E os motivos militares? Ora, também tem motivos militares. O de fortalecimento dessas fronteiras territoriais. Temos também motivos sociais. Os conflitos socioeconômicos já ocorridos nessas regiões, como por exemplo na região sul e até mesmo na região nordeste também. Implementa-se uma política de migração para Mato Grosso nesse contexto, para ser mão de obra para os projetos agropecuários implantados na região. E temos também a remoção da força de trabalho excedente nas outras regiões, já com uma economia mais progressista, com um processo de mecanização da lavoura. O exemplo clássico é o que já estava acontecendo na região sul do Brasil. Bom, política nacional de colonização nessa época aí, pessoal. Promoção da ocupação territorial mato-grossense. Então, Mato Grosso, ao longo de sua formação histórica, passou por vários momentos em que teve o seu território ocupado, em que teve o processo de colonização. A gente remonta lá ao período do século XVIII, lá no início da colonização portuguesa nessas terras, quando se tem aquele momento de ampliação da fronteira, assegurando esse território como conquista territorial de Portugal. Mais tarde, já no século XX, nós temos um processo de expansão capitalista, vista basicamente em dois momentos especiais do século XX, pessoal. Era Vargas durante o Estado Novo, com a chamada Marcha para o Oeste. E anos 70, durante a ditadura civil-militar, com os projetos de colonização que foram implementados na região norte de Mato Grosso. Portanto, o Mato Grosso tem uma história oficial do acesso à terra, pessoal. Desde sua formação histórica, enquanto capitania lá no século XVIII, passando por um momento de um certo hiato do ponto de vista de integração econômica e política durante boa parte do século XIX, chegando ao século XX com o advento da República e os projetos oficiais de colonização da Marcha para o Oeste, da Era Vargas, e do projeto de colonização do período militar dos anos 70. Olha o estímulo ao povoamento dessa região, mas é só povoamento? Era só o objetivo povoamento? Não, o objetivo dessa colonização também era promover a expansão da produção agrícola na região, pessoal. Interesse capitalista vai fomentar esse processo de colonização das terras mato-grossenses ao longo do século XX. Então nós temos no início do século o Serviço do Povoamento do Solo Nacional pela União, criado em 1906, que visava a migração de mão de obra para o interior do Brasil e a implantação de núcleos coloniais nessas áreas fracamente ocupadas pela população. Nós temos um acordo estabelecido com a Noroeste do Brasil, a Ferrovia Noroeste do Brasil, mas os resultados não são satisfatórios.
tivemos baixos fluxos migratórios para Mato Grosso no início do século passado, porque a economia exigia grandes extensões, e aí Mato Grosso tinha muitas extensões, então isso aí acabou dificultando que o território ficasse densamente povoado, até porque no início do século passado o potencial econômico de Mato Grosso centrava-se na criação de gado e também na exploração de suas riquezas vegetais, como poaia, o látex e também a erva mate. Já durante a Era Vargas, pessoal, durante o Estado Novo, a gente teve a implementação do primeiro projeto oficial de colonização das terras mato-grossenses, que ficou conhecido como Marcha para o Oeste, que visava a ocupação dos chamados espaços vazios, que, como sabemos, não eram tão vazios assim, não é? Já eram ocupados pelos povos nativos, pelos povos indígenas. Nesse contexto aqui da Marcha para o Oeste, nós temos a ocupação do Oeste e da Amazônia brasileira, visando a expansão da fronteira agrícola nacional e também a formação de colônias agrícolas federais, a propósito do que aconteceu com a Colônia Agrícola Federal de Dourados, criada em 1943, e você acompanhou aqui no Mestres da História, quando a gente falou da aula sobre a Era Vargas, características políticas e econômicas em Mato Grosso. Tivemos a Expedição Roncador Xingu e a Fundação Brasil Central de 1943, que tem como resultado a criação do município de Nova Chavantina, em Mato Grosso, mas muitos conflitos pelo domínio e posses da terra na região. Todos esses aspectos que eu estou elencando aqui, pessoal, que são características e consequências da chamada Marcha para o Oeste, nós já trabalhamos na aula sobre a Era Vargas. Então estamos passando meio que depressa, né, sobre esse assunto, porque nós já abordamos essa temática em aulas anteriores. Vamos conferir então, surgem dois territórios federais em Mato Grosso durante o advento da Marcha para o Oeste. Você se lembra, na porção noroeste tivemos o surgimento do território do Guaporé e na porção meridional surgiu o território federal de Ponta Porã. Muito bem, olha só o mapinha que o tio Ed traz para você para ilustrar muito bem a nossa aula e fixar o conteúdo na mente aí, pessoal. Vamos lá, memorizando aí. Fluxos migratórios para o sul de Mato Grosso durante as décadas de 1930 e 1940, consequências diretas do processo de colonização da Marcha para o Oeste. Olha o fluxo migratório aí, pessoal. De onde que está saindo? Do estado do Rio Grande do Sul, porque o colono considerado como ideal pelo presidente Vargas era o gaúcho. Então vamos povoar essa área de fronteira aqui, ó, do atual Mato Grosso do Sul com o Paraguai. Exatamente, ó, o fluxo migratório que é resultado da Marcha para o Oeste, entrada de contingentes populacionais gaúchos em Mato Grosso. Política fundiária em Mato Grosso no século XX, não é? As terras devolutas no norte do estado já era uma grande preocupação dos governos desde meados do século XX, lá quando da promulgação da Constituição de 1946, a propósito, quando tínhamos um cuiabano ocupando a presidência da República, o general Eurico Gaspar Dutra, não é mesmo? Muito bem, aí nessa época nós temos a criação do Departamento de Terras para a Colonização, DTC, em 1946, e a criação também da Comissão de Planejamento da Produção e o estabelecimento do primeiro Código de Terras do Estado no ano de 1950.
com iniciativas oficiais e privadas de colonização em Mato Grosso, cujo objetivo era promover a absorção de excedentes demográficos para essa região, incrementando o povoamento e promovendo também o aumento da produção agrícola. Perceba que ao longo desses processos de colonização tem duas preocupações básicas. Primeiro é promover o povoamento desses chamados espaços vazios e segundo, é o mais importante, promover o aumento da produção agrícola, que era pequena na região. A colonização entre 1940 e 1966 vai ser marcada pela criação de 30 núcleos oficiais de colonização em terras mato-grossenses e pela atração de contingentes migratórios para o estado de Mato Grosso, contando com a atuação tanto de colonizadoras oficiais, ou seja, pertencentes ao Estado, quanto a atuação também da iniciativa privada nesse empreendimento. Nós temos, por exemplo, dessa época, a colonização do Vale do Rio São Lourenço, aqui em Mato Grosso, a colônia agrícola de Fátima do São Lourenço, criada nesse contexto histórico aqui, pessoal. E também a colonizadora industrial, pastoril e agrícola, a famosa CIPA. Colonizadora industrial, pastoril e agrícola, dessa região aí de Jaciara, Santa Elvira e São Pedro da Cipa. A colonização nesse contexto, de 1940 a 1966, teve como resultados a atração de novos moradores para essas regiões de Mato Grosso. Essa atração populacional ocorreu mediante a utilização dos meios de comunicação. Foi de fundamental importância a utilização da propaganda através de jornais, de revistas, através do rádio, para se conseguir a vinda desses novos moradores, a vinda dos migrantes para essas regiões. Nessa época aqui em Mato Grosso, no governo de Pedro Pedrocian, aconteceu a criação da Companhia do Desenvolvimento de Mato Grosso, a CODEMAT. Porém, pessoal, esses resultados ficaram aquém dos objetivos de povoamento. O objetivo era grande atração de novos moradores para essas novas frentes agrícolas e de dinamizar a produção. Os resultados ficaram bem aquém, porque houve uma limitada expansão dessa produção agrícola e também uma limitada ampliação do mercado interno mato-grossense. E o que é pior, pessoal, e o que é pior ainda, um processo de grande concentração da propriedade da terra, processo de concentração fundiária, predomínio dos latifúndios na região, além de uma carência de assistência técnica e financeira e ausência de infraestrutura física e social para garantir a instalação desses novos moradores nessas novas frentes agrícolas instaladas no estado de Mato Grosso, no contexto que vai de 1940 a 1966. Política Federal de Colonização, vamos lá falar sobre essa política, já reportando para o período militar, o período do regime civil-militar no Brasil, período que vai de 1964 a 1985, durante a chamada ditadura civil-militar no Brasil, tivemos
a implementação de uma vigorosa política de colonização no estado de Mato Grosso, fazendo parte da doutrina de segurança nacional, pessoal. Olha aí, o objetivo era a expansão espacial do capital, nesse contexto que vai de 1970, ainda um contexto histórico da ditadura militar, até 1990, que já pega lá o contexto histórico da chamada Nova República no Brasil. Olha a estratégia. Estratégia visava a integração econômica de Mato Grosso com o restante do Brasil. Não apenas Mato Grosso, pessoal. Promover a colonização da Amazônia Legal mato-grossense. Vamos lá, Amazônia Legal brasileira, melhor dizendo, não é? Promover a integração da Amazônia e da região centro-oeste do Brasil. Como eu falei para você, fazia parte da doutrina de segurança nacional. Integrar para não entregar, era o que pregava a ditadura militar. Temos inclusive a construção da rodovia transamazônica nesse contexto histórico, né? As obras faraônicas daquele período no Brasil. Então, política de segurança e desenvolvimento nacional com uma vigorosa abertura para o capital nacional e estrangeiro e programas de desenvolvimento regional que foram implantados em Mato Grosso nesse contexto histórico. Entre eles podemos mencionar o PIN, Plano de Integração Nacional, o ProTerra, o Polo Amazônia, o Polo Centro, o Polo Noroeste, todos eles abrangendo projetos de colonização na Amazônia Legal brasileira. Características desses programas aí, pessoal. Na teoria, olha só, sabe que a teoria não é exatamente a prática, né? Na teoria, nós tínhamos aí, olha só, a bandeira da reforma agrária, um problema seríssimo já naquele contexto, um problema que era um problema social muito relevante e fazia parte das agendas de discussão governamental. Então, na teoria, pessoal, era promover reforma agrária na região e promover um incentivo no aumento da produção, ou seja, uma política agrícola vigorosa. Mas você sabe muito bem que a teoria é bem diferente da prática, não é, meus amiguinhos? Na prática, visava a expansão da fronteira econômica, o aumento da produção agrícola na região. Logicamente, se visa o aumento da produção agrícola, vai visar a produção em larga escala, vai acabar priorizando as grandes propriedades de terra, ou seja, os latifúndios, fator este que vai garantir a concentração fundiária, a concentração da propriedade da terra nas mãos de poucos. Percebeu que a teoria e a prática estavam diametralmente opostas nesse contexto histórico aí. Nós temos como características fundamentais a criação de incentivos fiscais e financeiros para os empreendimentos capitalistas que foram implantadas em terras mato-grossenses. Olha o grande objetivo do governo nesse contexto aí, pessoal. Desmobilizar os movimentos de luta pela reforma agrária. Movimento de luta que vinha crescendo desde a época do governo João Goulart, com a criação das chamadas Ligas Camponesas, que tinham a liderança de Francisco Julião. Então esse processo aí de luta pela reforma agrária foi desmantelado ao longo do regime militar. Então, esses projetos agrícolas
que na teoria visavam contemplar a reforma agrária e promover uma política agrícola sustentável, na prática queriam realmente aumentar a produtividade agrícola com a criação de nova fronteira econômica no Brasil, no caso, na Amazônia Legal. Então esse projeto de colonização tinha por objetivo desmobilizar completamente a luta dos trabalhadores despossuídos, né, dos trabalhadores sem terra, desmobilizar a luta pela reforma agrária no Brasil e, ao mesmo tempo, promover um controle das tensões sociais no campo, tensões sociais que já eram graves em várias localidades do Brasil, diga-se de passagem, hein, pessoal? Nas décadas de 60 e 70, o problema da questão fundiária deixava muitos conflitos agrários em vários pontos do território brasileiro. Então era interesse do governo militar desmobilizar essa luta pela reforma agrária e também promover um controle das tensões sociais no campo, instalando esses trabalhadores rurais, essa mão de obra barata, em projetos de colonização na Amazônia Legal. Tanto projetos oficiais, vamos lá, tanto projetos oficiais, tanto os projetos com a chancela do Estado, da União, quanto projetos da iniciativa privada, colonizadoras particulares que foram instaladas aí na região, pessoal, como a Indeco, a própria Sinop e outras tantas colonizadoras que instalaram-se nessa região no Brasil. Durante o governo militar foi criado no ano de 1971 o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, INCRA. Olha só, hein, pessoal? Já para potencializar esse projeto de colonização das terras da Amazônia Legal, tivemos a criação do INCRA durante o governo do presidente Médici. Olha só, temos aqui os desdobramentos, ou seja, as consequências principais do projeto de colonização federal implementado durante a ditadura militar em terras mato-grossenses. Tivemos aí projetos oficiais com o estabelecimento de áreas de desbravamento dessas terras, estabelecimento de novas fronteiras de produção agrícola, com grande participação de empresas particulares nessa empreitada e a ação também de cooperativas agropecuárias que também se instalaram na região. Atração de clientela capitalizada, pessoal, ou seja, de capitalistas, não é, de fazendeiros que tinham algum pecúlio, sobretudo aqueles oriundos da região sul do Brasil. Na aula anterior, inclusive, eu falei do patriarca dos Maggi, né, o André Maggi, o pai do senador Blairo Maggi, que era capitalizado, né, vendeu as terras do sul e veio para Mato Grosso comprando terras a preço de banana, terras muito mais baratas, e dando origem à colonização dessa região, surgindo inclusive uma cidade fundada pelos Maggi, Sapezal, no interior de Mato Grosso. Então temos nesse contexto aqui, ó, de colonização promovido pelo governo militar a atração de clientela capitalizada, que vai vender a sua terra no sul do Brasil e vai comprar terras muito mais baratas aqui em território mato-grossense. Olha só a consequência disso. Predomina a grande propriedade, expansão da lavoura, aumento da produtividade, grandes extensões de terra, predominam os latifúndios, então vamos ter uma grande concentração fundiária aqui em Mato Grosso, expropriação e migração dos pequenos e médios proprietários que vão para outras áreas, porque vão predominar nessa região
projetos oficiais e particulares. Já trouxe aqui na nossa imagem até um colonizador, o Ariosto da Riva, da colonizadora Indeco. Perceba então que em Mato Grosso tivemos a atuação de colonizadoras oficiais, né, com a chancela da União ou do próprio estado de Mato Grosso, e também a atuação da iniciativa privada com várias empresas que adquiriam terras em Mato Grosso a preço bem irrisório e montavam grandes projetos de colonização que contribuíram para o surgimento de inúmeras cidades no estado de Mato Grosso. Aqui estão algumas das consequências da colonização implementada no contexto que vai de 1970 a 1990. Surgimento de inúmeras cidades planejadas. Podemos, inclusive, já mencionar algumas aqui para você. Alta Floresta, Sorriso, Sinop, só para citar pouquíssimas, são várias cidades aí, Itapurá, não é? Várias cidades que surgem nesse contexto histórico aí, Lucas do Rio Verde e outras tantas cidades planejadas aí, fruto desse processo de colonização recente das terras mato-grossenses, com a atração de novos moradores, que vai promover, por sua vez, um grande crescimento populacional nas terras mato-grossenses. Esses moradores eram seduzidos pela propaganda promovida pela mídia, colocando Mato Grosso como o novo Eldorado brasileiro, uma terra de grande possibilidade de prosperidade econômica. Perceba que é uma propaganda um tanto quanto enganosa naquele contexto histórico. Mas tudo isso, essa atração dos novos moradores, foi fundamental para o crescimento demográfico mato-grossense. Outra consequência importante aqui, pessoal, conflito com os povos indígenas. Os povos indígenas nativos do território que já estavam nessas áreas enfrentaram aí os colonizadores e, evidentemente, quem saiu-se derrotado nesse embate foram os povos indígenas. Uma outra consequência ainda que a gente pode mencionar, a grave degradação ambiental, poluição dos rios, não é? O uso, por exemplo, do mercúrio nos garimpos, poluição do solo pelo uso do agrotóxico, né? E tivemos vários problemas aí, pessoal. Vários problemas que levaram à degradação ambiental, os próprios cerrados, desmatamento no cerrado para a implantação do cultivo de soja, por exemplo, de milho, de algodão. A concentração fundiária, moçada, que é outra característica importante. A terra fica concentrada nas mãos de poucos, predominam os latifúndios, continuam ocorrendo conflitos pela posse da terra, conflitos com os poceiros, com os grileiros, com madeireiras, com garimpeiros, com os povos indígenas. Os conflitos sociais no campo foram uma constante. E temos também característica o choque cultural com os paus rodados. Quem que são os paus rodados? São aqueles migrantes que vieram de fora e vamos ter um choque cultural com a população da área ribeirinha aqui do Vale do Rio Cuiabá. Então temos um certo choque, um choque cultural entre os paus rodados, são os migrantes, não é? E a população local, sobretudo aquela população mais tradicional de Cuiabá. Coloquei até a imagem da nossa célebre comadre Inhara. Juca, você ainda tá dormindo, Juca? Né? Saudoso Lio Arruda, um dos principais comediantes mato-grossenses, que tinha uma série de personagens que faziam ali referência aos habitantes típicos aqui da chamada Baixada Cuiabana, da região do Vale do Rio Cuiabá. Perfeito? Aquele linguajar característico do cuiabano, não é? Exatamente.
Muito bem, pessoal, trago aqui mais dois mapas importantes aí para ilustrarem a nossa aula. O primeiro deles apresenta uma distribuição espacial dos projetos particulares de colonização implementados nas décadas de 70 e 80. Olha quanto projeto particular foi implantado em Mato Grosso, em várias regiões de Mato Grosso. Olha quantas cidades surgiu aqui, ó. Matupá, Sinop, Alta Floresta, Sorriso, Tapurá, Lucas do Rio Verde, muitas outras. Olha, muitos projetos de colonização ao longo dos grandes eixos rodoviários que também foram implantados em Mato Grosso nesse contexto histórico, como, por exemplo, a BR-163, Cuiabá-Santarém, e a BR-364, Cuiabá-Porto Velho, em Rondônia. Do outro lado aqui eu trago para vocês um mapa mostrando as áreas de jurisdição da União e do Estado de Mato Grosso através dos decretos-lei o decreto 1164 de 71 e o decreto 1414 de 75, portanto, durante o regime militar. Então você vê aqui, olha, em azul, nessa parte mais escura do mapa, são as áreas de jurisdição do Estado de Mato Grosso. E essa parte verde mais clara mostrando as áreas de jurisdição da União. Você já percebe claramente que as áreas de jurisdição da União são muito mais vastas, são muito mais abrangentes. Não é à toa que foram implantados diversos projetos de colonização nessa época em terras matogrossenses. Pessoal, é importante também falarmos sobre as questões sociais, as questões relativas à tensão pela terra aqui em Mato Grosso. Olha o movimento social aí, os movimentos sociais rurais ocorridos em Mato Grosso são fruto justamente desse processo de colonização que priorizou a grande propriedade, que priorizou os capitalizados e marginalizou os trabalhadores despossuídos. Isso criou uma grande massa de marginalizados desse processo, não é? Os trabalhadores sem terra, vítimas da expansão capitalista. A expansão capitalista priorizou o latifúndio, priorizou a grande propriedade, a grande produção. Então, os marginalizados desse processo são colonos, poceiros, grileiros, os próprios indígenas. E nesse contexto tivemos violentas lutas no campo, pessoal. A tensão social e o conflito pela posse da terra foram uma constante nesse processo histórico. Não é à toa que no ano de 1984 surgiu o movimento dos trabalhadores sem terra no Brasil. O nosso bom e velho MST, justamente por essas vítimas do processo de expansão capitalistas, os marginalizados do processo de colonização de Mato Grosso. Temos destaque também nesse contexto histórico a atuação da Comissão Pastoral da Terra, a famosa CPT, e aí tem um destaque todo especial para a região de São Félix do Araguaia, pessoal, onde tivemos aí a atuação da Comissão Pastoral da Terra, atuando aí o pessoal da teoria da libertação, não é? Dos teólogos da libertação, como é o caso do padre Casaldáliga, né? Pedro Casaldáliga, que atuou aí na Comissão Pastoral da Terra lá em São Félix
do Araguaia, em Mato Grosso. Temos também a montagem de uma série de acampamentos dos trabalhadores rurais sem terra ao longo das principais rodovias mato-grossenses, além da invasão de propriedades improdutivas e da ação de grupos de sem terra e de sem teto, mostrando para você que a questão da concentração da terra, a questão aí da consolidação do agronegócio, se por um lado é positivo no sentido de se garantir uma balança comercial favorável, um incremento da produção agrícola, conseguindo dividendos também para o estado de Mato Grosso, tem a face nociva também, com degradação ambiental, com exclusão, com marginalização, com essa incessante luta pela terra. De um lado, o grande capital representado pelos grandes membros do agronegócio, os latifundiários, e de outro temos os trabalhadores rurais sem terra em Mato Grosso. Então, mostrando que essa questão do avanço do agronegócio sobre terras indígenas, conflitos com grileiros, com poceiros, com os trabalhadores sem terra, a atuação do MST, são fatores conflituosos que nós temos até os dias atuais. Então é isso aí, pessoal. Espero que a aula tenha sido bastante produtiva. Se você gostou, não se esqueça de curtir a nossa aula aí, amiguinho. Ajude o canal Mestres da História a crescer aqui no YouTube. Forte abraço, bons estudos e cuide-se bem. Até a próxima. Valeu, pessoal. Clique lá.